A gente não sabe qual vai ser o resultado até chegarmos na época da eleição. Você mesmo citou que lá atrás, para prefeito, você tinha 1%, 8 meses antes. Estamos a mais ou menos 8 meses das eleições. Mas hoje a gente tem esse cenário muito polarizado, né? O pessoal Bolsonaro, o pessoal Lula, alguns querendo a terceira via, mas nas pesquisas o pessoal aparece com pouca expressão. Os candidatos que teriam uma terceira via. Você, o Moro, por exemplo, e outros candidatos que possam vir a surgir. Caso você não consiga ir para um segundo turno, você apoiaria alguém? Claro. Primeiro, eu sou brasileiro, eu quero o bem do Brasil. Mas aí veja, num segundo turno entre Bolsonaro Lula e e Bolsonaro, Lula. Não vai acontecer. Eu não quero esse pesadelo. Você acha que não vai acontecer? Não vai. Eu não quero esse pesadelo para o Brasil. Isso é o pior desastre que pode haver para o Brasil. É você ter um extremista de esquerda disputando com um extremista de direita. Bruno, hoje, nós estamos com quase 653 mil mortos no Brasil. Faz uma imagem, são 653 mil mortos no Brasil pela pandemia. Metade, Malu, podiam estar vivos se nós tivéssemos iniciado a vacinação em setembro de 2020, quando nós já tínhamos a vacina aqui. Nós trouxemos a vacina, o Butantan e o governo de São Paulo. 10 milhões de doses, passou setembro, passou outubro, passou novembro, passou dezembro. Só conseguimos, e graças ao apoio do Supremo Tribunal Federal, do Tribunal de Contas da União, de um esforço que nós fizemos junto à Anvisa para obter a aprovação da vacina, para começar a vacinar em janeiro. E o governo não tinha vacina. A tal vacina de Oxford, que eu não contesto, é uma boa vacina, a AstraZeneca, só chegou 40 dias depois. O então ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, falava em vacinar em abril. E eu me lembro de uma entrevista que ele deu em Brasília, Malu, onde uma jornalista, uma mulher como você, de uma emissora de televisão, perguntou: mas ministro, nós já temos 141 mil mortos no Brasil, e o senhor só quer vacinar isso no início de janeiro. E o senhor só quer iniciar a vacinação em abril? E sabe o que ele respondeu, Bruno? Pressa para quê? Nós já tínhamos 141 mil mortos naquele momento. Se tivéssemos iniciado a vacinação antes, teríamos salvo muitas vidas. E São Paulo, felizmente, com o Butantan e com a Coronavac, a vacina que o Bolsonaro dizia que era a vacina da China, a vacina do Dória, a vacina do Jacaré, salvou muitas vidas, inclusive a minha. Eu tomei 2 doses da Coronavac e passei por 2 Covids sem nenhum tipo de reação, passei bem. Por quê? Porque tomei a vacina. E milhões de outros brasileiros também tomaram a vacina e foram salvos. Como é que pode um homem, um negacionista, que chamou quem usou máscaras, principalmente as pessoas idosas, de maricas, de covardes, porque se protegiam, que diz que era uma gripezinha, um resfriadozinho. 4 mil vão morrer. O que são 4 mil pessoas? Como se 4 mil vidas não importassem. Morreram 652.700 brasileiros. A economia foi para o chão. Quem liquidou a economia do Brasil foi a pandemia. Não foi quarentena, não foram as medidas que governadores em todo o Brasil tiveram que fazer para proteger as pessoas. Então você considera que o lockdown, por exemplo, foi necessário, o lockdown aqui em São Paulo? São Paulo não fez lockdown. O lockdown era o fechamento total da economia. Aliás, nenhum estado brasileiro fez lockdown. Nós fizemos quarentena, é diferente. Assim como os demais estados brasileiros. E salvamos vidas. Aqui em São Paulo, 74% da economia se manteve aberto. 26% teve que fechar para salvar vidas. Mas como Bruno, que a gente sabe que salva essas vidas, entendeu? Esse é o meu questionamento, porque alguns países não adotaram medidas tão severas. Por mais que o Brasil não tenha feito esse lockdown, por exemplo, a Suécia é um caso. Mas você viu o que aconteceu com a Suécia? Em que sentido? Porque Não, eu vejo lockdown teve uma reversão maneira. E teve um índice de mortes elevadíssimo, porque achou que a pandemia, como o Bolsonaro, talvez não por negacionismo, mas por má informação ou por descuidar da atenção em relação à ciência sueca, que, aliás, a Suécia, o país do Prêmio Nobel, relegou a pandemia e aumentou o número de mortes. A Suécia foi o país da União Europeia com o maior número de mortes por 100 mil habitantes, exatamente porque negou as medidas acautelatórias e as medidas de quarentena. Errou feio e depois teve que voltar atrás. Isso eu conheço bem, essa história eu conheço bem, porque para respeitar a ciência, respeitar a medicina, Bruno, eu tive que ouvi-los. E eu tenho a inteligência... Vendo as mortes por milhão aqui em São Paulo, como é que ficou São Paulo comparado aos outros estados do Brasil? São Paulo é o estado que mais vacina no Brasil. Nós protegemos... Não vacina, mas o número de mortes. Não. Realmente, em São Paulo você foi um dos primeiros milhões de a habitantes, comprar Bruno. Não, mas é mortes por milhão.
Então, tanto faz se a gente tem 46 e no outro Não, tem... a morte por 1 milhão aqui em São Paulo, nós tivemos aqui um índice. Todo índice de morte é triste, não dá para você comemorar índice de morte, você tem que chorar índice de morte. O que nós poderíamos ter tido é salvado mais vidas se tivéssemos vacinado mais cedo as pessoas. Assim como agora, as pessoas estão vacinando os seus filhos e ainda bem que estão vacinando. Aliás, se você tem filho de 5 a 11 anos e ainda não levou o seu filho para vacinar, leve o seu filho para vacinar. Uma dose da vacina, são 2 para cada criança. Uma dose já salva uma criança do risco de morte diante da Covid, porque a capacidade de imunização de uma criança é muito maior do que de um adulto. Então, leve para vacinar. Só há um caminho, é você ter a vacina. E quem não tomou a segunda dose, tomar. Ainda há muitas pessoas que não tomaram a segunda dose, Bruno. E muitas pessoas de idade que não tomaram a terceira dose, que é a dose de reforço, e precisam tomar. Bom, ainda nessa seara de erros e acertos do governo, eu até te perguntei, no segundo turno, por que você faz parte de um partido grande, um dos partidos mais influentes aqui do Brasil, o PSDB. Então, você não apoiaria nenhum dos dois, nem Lula, nem Bolsonaro. Não há a menor hipótese de fazer isso. E eu torço para que o Brasil tenha outras opções. Não estou falando de mim, estou falando para que tenhamos na terceira via uma outra opção. Desastre para o Brasil ter Lula ou Bolsonaro. A economia do Brasil tá no chão. A imagem do Brasil já não existe. O meio ambiente foi agredido. Um desastre na conduta da pandemia. Lula que roubou o Brasil. Lula e seus asseclas assaltaram a Petrobras, roubaram dinheiro público, usaram essa frase, os fins justificam os meios, fizeram um projeto de poder por 40 anos no Brasil. Será que só tem esse caminho? Só tem o caminho da extrema esquerda de Lula e da extrema direita de Bolsonaro? Não. Há um caminho do centro liberal, social, de pessoas que, não apenas eu, por isso que eu defendo o centro democrático, a chamada terceira via, porque há pessoas que têm consciência, Bruno, Malu, que podem ter esta oportunidade de dedicar ao Brasil uma solução que não seja no extremismo. O Brasil precisa de paz, Bruno. Se nós continuarmos nesse confronto, esse confronto aumenta a pobreza, aumenta a fome, aumenta a destruição, aumenta o desemprego, aumenta a distância entre a oportunidade de alguém que precisa encontrar o seu emprego, a sua oportunidade de vida, e coloca essa pessoa cada vez mais distante disso. Não é justo. Eu já comentei aqui com vocês, de 15 milhões, o Brasil dobrou o número de pessoas em situação de pobreza, extrema pobreza. Isso é um desastre completo para o Brasil. Há outro caminho. O mundo não é feito só da extrema esquerda e da extrema direita. E o Brasil precisa de paz, Bruno. Mais do que tudo, paz. Paz para poder voltar a crescer, paz, Malu, para gerar empregos, paz para ter respeito entre as pessoas, paz para poder ter a oportunidade de ter a saúde ampliada no atendimento à população mais pobre, mais humilde, independentemente da pandemia. Paz para o Brasil ser reconhecido novamente como um país importante e significativo. O Brasil perdeu a importância no cenário mundial, completamente. É um país colocado à margem do mundo, e o mundo hoje é global. Investidores internacionais deixaram de vir ao Brasil pela instabilidade política do Brasil nesse momento e pelo desrespeito ambiental. Nós perdemos bilhões de dólares porque o Brasil se tornou um desrespeitador do meio ambiente. O Brasil desrespeitou o Acordo de Paris, desrespeitou o Acordo de Madrid. Foi péssimo agora na COP, em Glasgow, na Escócia, onde foi a cúpula mundial do meio ambiente. Foi uma vergonha, eu estive lá. Eu me senti envergonhado de ser brasileiro. Uma vergonha. E isso não só prejudicou o meio ambiente, como prejudicou o controle climático, como também prejudicou investimentos de investidores europeus e japoneses que se afastaram do Brasil porque não têm confiança num país que não respeita o meio ambiente.